Queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, muito bom estar aqui com vocês, mais essa oportunidade. Nós que estamos ali agora à frente do trabalho de Rio Largo desde outubro. E como tem sido bom, irmãos, caminhar com aqueles irmãos. Temos visto a alegria no olhar também deles, na vida deles. Já temos pessoas querendo se tornar membros lá da congregação. Então, irmãos, eu peço que sempre que vocês lembrarem, continuem orando pela congregação. Tem muitas pessoas ali que nem sabem que existe uma igreja presbiteriana. E esse tem sido também um dos nossos trabalhos, de apresentar o Senhor Jesus em uma igreja reformada ali em toda aquela região. E se o Senhor quiser, quem sabe, irmãos, perto ou longe, a reorganização daquela igreja, se Deus quiser. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, e nesta noite estaremos meditando nos versículos 19 ao 26. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, nos versículos 19 ao 26. Assim diz, irmãos, a palavra do Senhor. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que é estarmos aqui no dia do Senhor, reunidos como o corpo do Senhor Jesus, para te oferecer um culto, Senhor. Senhor, nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, através da tua santa e preciosa palavra. Que o Senhor me use, Senhor, como instrumento em tuas mãos, e que eu fale aquilo, Senhor, de maneira fiel que o Senhor colocou na minha boca. Esta é a nossa oração, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, aqui estamos diante de um trecho que tem um dos versículos que é muito conhecido, que é o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas muitas vezes, irmãos, nós olhamos para esse versículo e o tiramos do contexto que o apóstolo Paulo quer tratar com esses irmãos de Filipenses. É verdade, irmãos, que o apóstolo Paulo estava preso na prisão de Roma, estava esperando o seu julgamento iminente que logo viria. Mas Paulo dá uma série de estímulos, ele estimula aqueles irmãos a se manterem alegres, a se manterem felizes. Isso você pode ver, por exemplo, nos versículos 12 ao 18 do capítulo 1. E que Paulo pede para que eles se alegrassem. O que, para a gente, irmãos, até às vezes é um motivo de crise. Como assim Paulo preso? Como assim Paulo sofrendo? Como assim Paulo vivendo tudo isso por causa do Evangelho de Cristo? Ele escreve para aquela igreja de Filipos e pede: alegrem-se. Sejam contentes, é o que ele vai tratar depois. Fiquem felizes. Mas como assim? Como assim a vida do apóstolo Paulo é mostrada em serviço ao Senhor? Porque, irmãos, o que nos parece dos versículos 3 ao 8, Paulo vai falar para esses irmãos que ele continua trabalhando. Mas como Paulo trabalha se ele está preso? Como Paulo trabalha se ele está algemado o tempo todo ao lado de um guarda? Mas você vai ver que Paulo trabalha na medida do possível. Ele vai dizer que todo o pretório romano, que toda a guarda romana ouviu falar de Cristo Jesus. Então Paulo não se acomoda, irmãos, a somente uma liberdade.
mas Paulo prega Cristo porque Cristo, afinal, é a sua vida. E aqui, irmãos, chegamos, Paulo conclui assim o versículo 18. Todavia, o que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. A verdade é que muitas pessoas estavam pregando Cristo, e Paulo diz, muitos estão pregando Cristo pela maneira correta, e muitos estão pregando Cristo pela maneira errada, mas eu não me importo. Porque afinal, Cristo está sendo pregado, e nisso eu me alegro. E agora Paulo vai, irmãos, do versículo 19 ao 26, falar a respeito não só da sua vida, mas de como ele tem vivido nesse momento. De como o evangelho de Jesus Cristo que o alcançou, o convida a viver uma vida fiel e obediente ao Senhor, mesmo estando preso, esperando um julgamento que provavelmente tiraria a sua vida. Para muitos irmãos, quando nós passamos por dificuldades, nós achamos que a libertação é somente uma doença ser curada, ou a gente passar por essa aflição e logo passar e logo ficar tudo bem. Mas Paulo tem em mente outra coisa, irmãos. E é isso que nós vamos perceber. Volte seus olhos para o versículo 19, que Paulo diz assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Versículo 20, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então perceba, meu irmão, que no versículo 19 e 20, Paulo diz sim, que a sua vida está coberta de oração pelaquela igreja, que ele está sendo cuidado pelo Senhor e que ele tem em mente tudo isso, do cuidado de Deus através da igreja do Senhor. Mas Paulo entende que a sua prisão, e você pode ver nos versículos anteriores e também nos posteriores, ela contribuirá com o avanço do evangelho do reino do Senhor. Paulo tem em mente, irmãos, que ele pode morrer, que ele pode ficar vivo, mas que em tudo o que ele passe, Jesus será engrandecido. Então você nota que a preocupação do apóstolo Paulo não é se ele será preso ou não, se ele morrerá ou não, ou se ele continuará vivo. Mas a preocupação do apóstolo é se o nome do Senhor está sendo engrandecido ou não pela sua vida. E o que Paulo fala, irmãos, no versículo 19, a respeito de libertação, ele não fala somente de uma libertação física, mas da sua salvação. Ele sabe que o futuro glorioso que lhe aguarda é muito maior do que qualquer cadeia que poderia o prender. Ele sabe que o futuro glorioso que o espera é maior do que qualquer prisão ou de qualquer sofrimento. Ele sabe que o futuro foi garantido na pessoa bendita de Jesus. E nisso ele tem a segurança que Jesus voltaria, o buscaria e o levaria para perto dele. E como é que a gente sabe isso, irmãos? Note que no versículo 20, ele diz que a ardente expectativa dele e a esperança é que ele continue com ousadia, morrendo ou vivendo. Mas como assim? Paulo, irmãos, à beira de um julgamento que decidiria toda a sua vida. Paulo, perto de conseguir ou de ter a sentença a seu favor ou contra ele. E Paulo diz àquela igreja que, pela vida ou pela morte, Cristo seria engrandecido. Que visão é essa, irmãos, de reino? Que visão é essa de reino em que Paulo, cumprindo a sua missão, vivendo ou morrendo, ele saberia que com a sua vida Cristo seria glorificado? E o que nos parece é que muitas vezes nós vivemos de maneira, irmãos, errada diante do Senhor. Nós não sabemos se a nossa profissão glorifica o Senhor muito bem. Nós não sabemos se a minha vida familiar glorifica o Senhor muito bem. Mas note que para Paulo não tem separação. Ou você vive para a glória de Cristo em tudo que você faz, ou Cristo não será engrandecido pela sua vida. Na visão de Paulo, é impossível separar a vida cristã, a vida na igreja, de uma vida secular. Na vida de Paulo, irmãos, na mente de Paulo, tudo é uma coisa só. Ou engrandecemos o nome do Senhor, ou não engrandecemos. Ou obedecemos ao Senhor, ou não obedecemos. Mas Paulo tem a convicção de dizer que, independente do seu futuro, independente da sua vida, Cristo seria engrandecido. E que bênção, irmãos. E nós sabemos que Paulo se agarra nisso não pelos seus próprios méritos, não pelas suas próprias obras,
mas pela obra daquele que o redimiu e que o salvou. Na obra daquele que garantiu, que derramou o precioso sangue para salvar o apóstolo Paulo. E por isso ele, que era o maior dos fariseus, agora era um apóstolo do Senhor. Esse Paulo que tinha um futuro glorioso pela frente no judaísmo, irmãos, se fez servo do Senhor. Amou o Senhor e agora vivia toda a sua vida para ele, a ponto de, mesmo tendo a cidadania romana, ser julgado pelo império, por ser contra o império romano e pregar contra o imperador. Mas note, irmãos, e aqui nós chegamos no versículo 20, um versículo muito conhecido, que Paulo diz: porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Na visão de Paulo, irmãos, ele não perdia em nenhuma situação. Na visão de Paulo, ele estando vivo ou morrendo, ele só estaria ganhando, ele só estaria vencendo com o Senhor. Para Paulo, morrer ou viver, tanto faz. Porque se ele morre, e ele vai dizer depois, ele vai se encontrar com Cristo. Mas se ele vive aqui, ele serve a Cristo. Então, para ele, tanto faz, porque ele está vivendo com o Senhor, independente se ele morra ou se ele viva. Olha para o versículo 22 que ele diz: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. A visão do apóstolo, irmãos, é: olha, eu sei que partir, eu sei que morrer e estar com Cristo é muito melhor do que qualquer outra coisa. Mas ele diz: mas estar aqui também é bom, porque eu estarei servindo aos irmãos, porque eu estarei ensinando os irmãos, porque eu estarei estimulando os irmãos a viverem uma vida mais santa diante do Senhor. Irmãos, perceba a sensibilidade do apóstolo Paulo. Não é, irmãos, Paulo não está falando de pensamentos suicidas. Paulo não está falando que ele queria acabar com a sua vida logo. Mas é de uma visão e de uma mente que está cheia do Espírito do Senhor. Porque independente da situação em que ele esteja, ele sabe que ele estará servindo ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma. Se ele morrer ou se ele viver, se ele morrer, ele estará fisicamente com Cristo, é verdade. Mas se ele continuar vivendo, ele estará com o seu Senhor aqui, servindo ao Senhor na igreja, capacitando os santos e fiéis, pregando àqueles que não conhecem o Senhor. E a visão de Paulo, irmãos, é encharcada pelo reino de Deus. E parece-nos que muitas vezes, irmãos, a gente fala que o viver é Cristo. Mas parece que sempre o viver é Cristo e mais outras coisas. Sempre parece, irmãos, para nós, que o viver é Cristo, mas também é o nosso trabalho, é o lazer, acumular riquezas, relacionamentos ou qualquer outra coisa. Para nós sempre tem as outras coisas. É sempre: Senhor, se eu partir hoje, eu quero partir, mas não me leva agora não, porque eu tenho outras coisas para fazer ainda. Note, irmãos, que nós estamos tão envolvidos com esse mundo que parece que nós não somos peregrinos aqui. Nós estamos tão envolvidos que parece que a nossa vida cristã é resumida a muitas conquistas aqui na terra. E a gente resume viver a Cristo apegado às coisas desse mundo. O viver é Cristo, mas é viver a Cristo se tiver também o meu trabalho, se tiver também a minha família, ou se tiver também qualquer outra coisa, e não que Cristo seja insuficiente para mim, mas é só que eu preciso de outras coisas para viver. Irmãos, Paulo trabalhava. A gente leu hoje em Atos que quando a igreja não conseguia sustentar, ele trabalhava. Tanto é que por isso que ele se juntou a Priscila e Áquila para fazer tendas. Paulo tinha o seu ofício. Paulo tinha pessoas que ele treinava, que ele ensinava, assim como nós temos, irmãos. Mas a visão do apóstolo é: Cristo para mim é suficiente. Cristo para mim é tudo. Cristo é tudo. Então, irmãos, quando o apóstolo Paulo fala disso, que o viver é Cristo, ele fala que independente de qualquer coisa que aconteça, ele está seguro nas mãos do Senhor.
porque o Senhor é suficiente para a sua vida, porque o Senhor alegra o seu coração, porque nada do seu trabalho ou de qualquer outra coisa enche o coração de Paulo como Cristo enche. Então, se o viver é Cristo e o morrer é lucro, para ele fala, eu estou numa boa, porque eu estou ganhando de ambas as partes. Mas, irmãos, perceba agora nos versículos 25 e 26, o porquê que Paulo fala que também ficar é bom. Porque também viver é importante. Porque às vezes a gente olha para esse texto e fala, não, morrer é bom, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E de fato é, irmãos. Mas perceba que Paulo também valoriza a vida aqui. Olha para os versículos 25 e 26. E Paulo diz assim, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Então a motivação do apóstolo Paulo de dizer que viver também é bom, que o viver é Cristo, que o morrer é lucro, é que ele também entendia que a sua presença no meio dessa igreja iria estimular muitos irmãos a gloriarem em Cristo Jesus. Muitas pessoas iriam ser treinadas pelo apóstolo. Muitas pessoas teriam as suas vidas transformadas pelo o treinamento também que ele capacitaria outros presbíteros. Paulo sabia, irmãos, da sua responsabilidade como apóstolo do Senhor. Então ele também aproveitava as oportunidades aqui. Porque às vezes, irmãos, parece que a gente fala que estamos aqui como passageiros, e é verdade, mas parece que nós não vivemos aqui como passageiros. Parece que nós não valorizamos a nossa vida como deveríamos. Parece que nós não servimos a Cristo como deveríamos. Parece que nós não nos doamos como deveríamos. E a visão do apóstolo Paulo é, eu continuar aqui é bom, porque eu sei que os meus irmãos vão progredir na fé e eles vão ter mais motivos de gloriarem em Cristo Jesus na minha presença. Irmãos, o entendimento de Paulo era que existiam muitas pessoas que poderiam ser abençoadas por ele. Cristo não nos levou, irmãos, ainda, é verdade. Se você está aqui, você não foi levado. Pelo menos não ainda. Mas o que é que você tem feito, irmãos, para a igreja do Senhor? Eu falo igreja, não só igreja aqui, ou trabalhos aqui. Mas eu vou fazer uma pergunta e você não precisa responder, meu irmão. Qual foi a última pessoa que você evangelizou? Qual foi a última pessoa que veio à fé através de um testemunho seu? Qual foi a última pessoa da igreja que você discipulou? Qual foi a última pessoa que você orou sem que ela pedisse oração? Sem ser da sua família, sem ser do seu ciclo de amizade. Quando foi, meu irmão, a última vez que você se doou voluntariamente para o trabalho do Senhor? Porque, irmãos, muitas pessoas têm dons para servirem o corpo do Senhor Jesus. Têm dons de ensino, mas não ensinam. Têm dons de presidir, de presbiterato, mas não fazem. Têm dons de servir e não servem. Então o que é que estamos fazendo, irmãos, com as nossas vidas? O que é que estamos fazendo se o viver é Cristo? Se nós não estamos vivendo para Cristo, o que é que estamos fazendo, afinal? E o apóstolo Paulo tinha muito na sua mente de que o viver é Cristo em toda a sua vida. Ele glorificava a Cristo em tudo que ele fazia. E muitas vezes, irmãos, nós deixamos de caminhar e de trabalhar na igreja por coisas tão pequenas. Às vezes é por amargura, é por decepção, é por tantas outras coisas e tantos outros motivos. Tem pessoas que deixam de servir porque falam, não, eu fui pai, eu fui mãe. Mas na igreja do Senhor, todo mundo sempre foi pai, sempre foi mãe, sempre continuaram trabalhando. Qual é a sua desculpa, meu irmão? Qual é a minha desculpa? Qual é a nossa desculpa de não nos doarmos como deveríamos? Mas uma coisa, irmãos, a gente entende. É que nós vamos, irmãos, desobedecer ao Senhor muitas vezes nisso aqui. É que
Nós sabemos que se não fosse o Senhor Jesus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a obra do Senhor Jesus Cristo, nós não seríamos crentes, irmãos. Estamos aqui única e exclusivamente pela obra do Senhor. Nós tropeçamos, é verdade. Nós pecamos, também é verdade. Nesse mundo caído, nós vamos pecar, irmãos, vamos. Não se iludam, nós vamos. Mas o meu coração, irmãos, tem que me levar para mais perto do Senhor. Quando o seu conhecimento de Cristo aumenta, e se esse conhecimento não tem lhe colocado mais de joelhos, eu não sei se esse conhecimento é verdadeiro. Porque o conhecimento de Cristo que me torna arrogante, parece que eu não estou conhecendo a Cristo Jesus. Porque Paulo, na próxima passagem do capítulo 2, no versículo 1 ao 4 e também do 5 ao 8, vai falar a respeito da humildade. Da humildade como exemplo de Cristo Jesus. Então note, irmãos, que uma vida cheia do Espírito de Deus, uma vida que sabe que o viver é Cristo, que o morrer é lucro, é uma vida que se doa para o Senhor e vive como o Senhor. Mesmo pecando, irmãos, mesmo tropeçando, a nossa luta tem que ser diária. O nosso arrependimento tem que ser diário. Nós temos que confessar os nossos pecados a Deus diariamente, para termos a noção, irmãos, de quanto que somos pecadores. Mas, irmãos, se Paulo fala que o viver é Cristo, é porque Cristo entrou na sua vida. É porque Cristo resgatou, assim como foi comigo e com você, meu irmão. E se não fosse Cristo, nós não viveríamos para Ele. E talvez, irmão, você esteja desanimado. Talvez você esteja envolvido com um pecado. E diante de tantas frustrações na vida, com a igreja ou com você mesmo, você fala, eu não sei como é que eu caminho mais. Eu nem tenho cara mais para pedir perdão ao Senhor. Ou às vezes até fala, eu não sei nem se eu sou salvo mais. Mas, meu irmão, isso não depende de nós. Isso foi uma obra de Jesus. E se o viver para nós é Cristo, o morrer é lucro. E eu costumo falar, irmãos, provavelmente vocês já viram a diferença de uma cerimônia fúnebre de um crente e de um descrente? Vocês já perceberam a diferença? Enquanto um tem muito desespero, o outro tem tristeza, mas tem uma certeza de que nos encontraremos novamente. De que ela está em um lugar melhor, a pessoa. De que ela está num lugar que é incomparavelmente melhor, como o apóstolo Paulo disse, porque ela vive agora com o Senhor. Esse é o futuro, irmãos, que Cristo conquistou para nós. Pessoas que eram incrédulas, que viviam presos pelo seu pecado, na escravidão do pecado, e Cristo nos libertou. Cristo nos fez viver para Ele. Cristo nos chamou de seus filhos e nos fez seu povo. Essa é a maior bênção, irmãos, que poderíamos receber. Nós pecamos, é verdade, mas o nosso viver em Cristo foi conquistado por Ele. E nós estamos unidos a Ele. E nada, e nem ninguém, o apóstolo Paulo vai falar em Romanos, pode nos separar do seu amor. Nada, nenhum dos meus pecados, nenhum dos seus pecados, nada pode nos separar do amor do Senhor. Irmãos, que nós vivamos para Cristo com tudo que a gente possa. Que a gente viva com seriedade o Evangelho. Que a gente queira tirar do nosso coração o pecado, irmãos. Que a gente lute dia a dia contra nós mesmos. Que a gente pare de se vitimizar, que a gente pare de dar desculpas e dizer, Senhor, eu não fiz isso por causa disso. Mas no fundo, a gente sabe que foi porque a gente não quis, irmãos. O Senhor conhece, irmãos, as nossas desculpas. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece. E graças a Deus que Ele conhece. Graças a Deus, irmãos. Então, irmãos, se você está aqui hoje, se alegre. Porque o Senhor Jesus fez com que você vivesse para Ele. Se você está aqui, ou se você lembra de pessoas que não estão mais aqui, que já partiram, se alegre. Porque essa pessoa está num lugar que é incomparavelmente melhor. Está face a face com o nosso Senhor. Já ouviu, vinde bendito de meu Pai, e já goza da presença do Senhor. Não plenamente, mas já goza sim. Então, irmãos, esse é um futuro que Cristo
concedeu para nós, para a sua igreja. Mas enquanto estamos aqui, o que nós faremos? Enquanto estamos aqui nesse mundo ainda, como será a nossa vida? Como será o nosso serviço? Como será a nossa família, o meu trabalho, a minha vida na igreja? Como eu me portarei se eu estou aqui ainda nesse mundo? E que eu viva para Cristo, meu irmão. Que você viva para Cristo. E que você entenda que Cristo não há nada de mais precioso, não há nada de mais importante do que o nosso Senhor. Que toda a nossa vida seja consequência da minha devoção ao Senhor. Que eu seja um bom funcionário não visando o meu benefício próprio, mas que seja uma consequência do meu serviço ao Senhor. Que eu seja um bom pai, uma boa mãe, não porque somente eu quero, mas como consequência da minha devoção ao Senhor. Que eu seja fiel ao Senhor, meu irmão. Que você seja fiel em tudo que nós venhamos a fazer. Porque o Senhor nos capacitou a viver uma vida obediente a Ele. O Senhor nos capacitou a vivermos de maneira fiel a Ele. Mesmo com o pecado habitando em nós, o Senhor nos capacitou, irmãos, a dizermos não para o pecado. O Senhor Jesus conquistou isso para a gente. E se a gente diz que a gente não consegue vencer alguns pecados, nós estamos dizendo que a obra de Cristo é mentirosa. Confie no Senhor, meu irmão. Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Que tudo o que venhamos a fazer seja para a glória do Senhor. Até, irmãos, que a minha visão de morte seja transformada. Que eu não olhe para a morte com medo. Que eu não olhe para a morte como um fim. Porque não é um fim, meu irmão. Porque a morte, Cristo venceu. Cristo venceu a morte. E quando nós morrermos, ou Cristo voltar, Ele voltando antes, nós estaremos com Ele face a face. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Então viva aqui. Ame os seus irmãos aqui. Ame a igreja do Senhor aqui. Seja o mais obediente possível ao Senhor. E ame o seu Senhor aqui. Porque Ele conquistou a salvação para você aqui também, irmão. Ame, irmãos, o seu Senhor. Se entregue ao seu Senhor. Se arrependa, que nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados por amor ao Senhor. E que tudo que eu venha fazer, que tudo que você venha fazer, seja viver para Cristo e que o morrer seja lucro. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.